Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula hoje é de polissemia e ambiguidade. E eu começo não resolvendo essa questão, eu vou resolvê-la depois, no seu material. Ela está aí no seu material e eu vou resolvê-la depois. Mas eu começo por ela, apenas para mostrar a você a riqueza desse assunto. Essa é uma questão para concurso da Câmara dos Deputados, concurso de alto nível, prova elaborada pela banca FGV. E aqui a banca dizia: as frases a seguir apresentam problemas de repetições inadequadas de ideias ou palavras, à exceção de uma. Bom, como eu disse, eu vou diretamente à resposta, depois eu resolvo a questão na íntegra. A resposta era: o canto das cigarras era mais bem escutado no canto da sala. Então, eu quero que você observe, a banca, ela queria a exceção. A exceção de quê? A exceção de repetição inadequada. Se ela quer a exceção de repetição inadequada, então ela quer uma repetição adequada. Então, isso que aconteceu aqui foi uma repetição adequada. Bom, vamos lá. Primeiro, você vai perceber aí, ao longo da aula, que repetir palavras não é bom. Então, repetir vocábulos, você, inclusive, numa redação, numa discursiva, você é penalizado pela repetição de vocábulos. Então, você não pode, por exemplo, repetir vocábulos no mesmo parágrafo. E dependendo da banca, da correção, do estilo de correção da banca, muitas vezes você não pode repetir nem um parágrafo seguido do outro, repetir a mesma palavra. Repetição é algo que prejudica mesmo o texto, porque demonstra falta de vocabulário. Quando você repete uma palavra, concorda que você está repetindo porque você não tem um sinônimo para ela, uma palavra para colocar no lugar dela, por isso você repete? Então, é por isso que, em geral, a repetição de palavras é um problema. Só que a banca, que é a FGV, ela pedia uma repetição, que você acabou de entender que normalmente é um problema, ela pedia uma repetição que não fosse um problema, ou seja, uma repetição adequada. E a resposta era essa. Repare, a palavra canto apareceu 2 vezes na mesma frase. E por que isso é adequado? Ou seja, por que ficou bom? Então, quer dizer que se fosse você escrevendo isso numa redação, você não seria penalizado, apesar de ter repetido vocábulos? A questão é, essa repetição a gente chama de repetição estilística. A repetição estilística é aquela repetição em prol de um estilo, do bem escrever. E nesse caso, essa repetição, ela é estilística porque ela, por meio dela, você perceba, há um jogo de palavras. Repare que o primeiro canto não tem o mesmo significado do segundo canto. O primeiro canto, o substantivo, vem do verbo cantar. O segundo canto, o canto das cigarras era mais bem escutado no canto da sala. O segundo canto é o lugar. Então, repare que esses vocábulos, eles estão repetidos, mas eles não significam a mesma coisa. O primeiro canto não é igual ao segundo canto. Então, veja. É uma repetição intencional. Foi um jogo de palavras. Ele fez porque ele quis criar aí uma expressividade ao que ele diz. E ele explorou mais de um significado do mesmo vocábulo. Isso, toda vez que houver uma palavra... Então, olha o que aconteceu. É o tema da aula de agora, desse vídeo. O que aconteceu é que a mesma palavra, canto e canto, ela tem mais de um significado. E esses 2 significados foram explorados na mesma frase. Isso é o que a gente chama de polissemia.
são os vários significados de um mesmo vocábulo. Poli quer dizer muitos, né? Então, muitos significados. E aí, a pergunta é, professora, então foi tudo bem? Foi. Isso, então não é problema? Não. Por quê? Porque canto tem mais de um significado. Tá, entendi. A primeira pergunta é, isso é o mesmo que ambiguidade? Ou seja, quando ele colocou o canto ali 2 vezes, isso não ficou ambíguo? O que é ambiguidade? Ambiguidade é o mesmo que polissemia? Houve um duplo sentido? Olhe para a palavra canto na primeira ocorrência e na segunda ocorrência. Você viu 2 interpretações aí? Você consegue, na primeira, você entende 2 interpretações ou só uma? Você entende só uma, quando você fala o canto das cigarras, só pode ser o canto do verbo cantar. Na segunda ocorrência, canto da sala, você fica na dúvida qual canto é? Se você não fica na dúvida, então é porque não houve ambiguidade. A diferença entre polissemia e ambiguidade está aí. A polissemia, seja bem-vindo a uma aula que vai falar de tudo de polissemia para você e tudo de ambiguidade. No caso da polissemia, veja, você tem vários significados, você acabou de ver aí, de um mesmo vocábulo. Tá. Isso é ruim? Não. Isso pode ser um problema? Pode, dependendo do contexto. Naquele contexto, estou voltando então para o início, ó. Naquele contexto, concorda que ali, naquele contexto, não havia duplo sentido? Então, aquela polissemia era uma polissemia do bem, porque ela não causava duplo sentido. Agora, dependendo do contexto, a polissemia pode, sim, redundar em ambiguidade. E é isso que eu vou mostrar para você. Nesta aula, neste vídeo, primeiro você vai estudar polissemia. No próximo vídeo, você vai estudar ambiguidade. E aí, depois, nós vamos juntar tudo, entendeu? E aí você vai entender que polissemia pode ser ambiguidade. Pode criar ambiguidade. Ou não. Estamos agora começando. Agora eu vou te mostrar a teoria de polissemia. Tudo que você tem que saber e aí depois vamos resolver muitas questões de concursos de variadas bancas. Então, polissemia, você acabou de aprender, que é o estudo dos vários significados de um mesmo vocábulo. Consiste em atribuir a uma única palavra, então olhe aqui para o conceito de polissemia, a uma única palavra, várias significações que compartilham uma origem etimológica comum. Então, veja, a palavra, origem etimológica comum. A origem é comum, mas a significação é diferente. Quando a gente fala origem etimológica, é o vocábulo em si, ou seja, planta, olhe para cá. Planta, substantivo, pode ser a parte inferior dos pés, sentia dor na planta dos pés, e pode ser o vegetal, a planta deve receber luz. Veja, então, nesse caso, eu tenho a mesma origem etimológica, porque essa planta aqui é a mesma palavra, é a mesma palavra, e a gente diz que é a mesma origem etimológica. Só que as significações são diferentes. Isso é o que a gente chama de vocábulo polissêmico. Dri, mas se ele tem vários sentidos, isso não poderia ser um problema? Porque planta não tem vários sentidos. Então, veja, isso não poderia causar confusão de interpretação? Não. Por quê? Porque o contexto salva. Senti a dor na planta dos pés. Quando eu olho para planta dos pés, dá para ver que é a parte inferior dos pés. Agora, a planta deve receber luz. Ora,
Quando eu vejo que planta ali naquele contexto está ligada à luz, aí eu vejo que é a planta vegetal. Então, a polissemia, ela não é um problema para o falante de língua portuguesa. Para o falante de língua estrangeira, é um problema inicial. Imagine só. Ele estuda planta, aí ele aprende o que é planta, vegetal. Aí daqui a pouco alguém chega e fala assim, eu estou com dor na planta dos pés. Aí ele fala, ué, mas planta dos pés? Então, é uma complexidade da língua que não é um problema para os falantes de língua portuguesa, porém, não é um problema, dependendo do contexto. Solto assim pode ser qualquer coisa. O contexto, se ele esclarecer o sentido, então a polissemia não terá gerado um problema. Diferente seria, e aí viram as questões de concursos aí que a gente vai explorar, diferente seria, por exemplo, se eu digo assim, o banco está aqui ao lado. Então, veja, numa frase como essa, o banco está aqui ao lado, olhe para cá. Pense no significado da palavra banco. Banco pode ser banco, instituição. E pode ser o banco mobília. Agora, compare com a planta e os dois exemplos que eu te dei. Veja que, naqueles contextos, não havia problema. Dava para ver que planta era a parte inferior e planta, no segundo exemplo, era vegetal. Quando eu olho para esse exemplo de banco, ora, eu fico sem saber se o banco é a instituição ou se o banco é a mobília. Pois bem, no primeiro caso, a polissemia, nesses dois casos aqui, polissemia não gerou ambiguidade. No segundo caso, a polissemia, repare, é a instituição ou é a mobília? O contexto resolve? Não, porque o banco está aqui ao lado, pode ser o banco que está aqui pertinho de mim, ou pode ser o banco mobília, pode ser a instituição bancária que está ali, ou o banco mobília. Então, nesse caso, você vai anotar aí que a polissemia gerou, sim, um problema, porque o contexto não resolveu. Polissemia gerou ambiguidade. É por isso que o contexto salva. Pegou? Entendeu? Dri, então o que a gente vai fazer agora? Agora você vai comigo para as questões de concursos. Então, você acabou de entender o que é a polissemia. Polissemia é o estudo de vocábulos que podem ter mais de um significado. Eu vou colocar aqui mais exemplos. Por exemplo, letra. A letra pode ser a letra da música, pode ser a letra do aluno, ou seja, a letra da caligrafia. A letra do aluno é bonita, pode ser a letra então é uma luta, letra pode ser do alfabeto, letra A, letra B, letra C. Então, eu posso dizer, veja, eu posso dizer, gostei da letra dessa música de Gilberto Gil, não houve ambiguidade. Eu posso dizer, a letra daquele aluno não é boa, letra caligrafia. E eu posso dizer, o meu nome começa com a letra A, é a letra alfabeto. Repare que nos 3 casos, você entendeu. Isso não foi um problema. E vários, por exemplo, boca. Uma que aparece muito em prova é a palavra boca. Boca pode ser a boca, parte do corpo, a boca que compõe o corpo. Então, você fala assim, gostei da sua boca, ficou bom o batom na sua boca.
é a parte do corpo. Pode ser a boca da garrafa. Ó, a boca da garrafa, que é a abertura da garrafa. Então, ó, a boca da garrafa, vou até colocar aqui um exemplo. Muitas vezes, o segundo sentido do vocábulo é figurado. Ó, no primeiro caso, o sentido é denotativo, parte do corpo, e no segundo caso, o sentido é figurado. Entendeu? Mas não é sempre assim. Ó, vou repetir, estou juntando tudo que você estudou, porque é assim que cai em prova. Ó, aqui, tá vendo letra, música, caligrafia e alfabeto? Os 3 sentidos aqui são denotativos. Os 3 são sentidos reais, literais. Eles não são figurados, nenhum deles. Agora, veja, boca, parte do corpo, e boca da garrafa, que é a abertura da garrafa, esse boca aqui da garrafa, esse sentido é denotativo, que é o sentido real, e o outro é o sentido conotativo, figurado, que você já estudou comigo, mas que não custa lembrar. Sentido figurado é aquele que ele existe por uma metáfora. O sentido, como é que eu sei que o segundo boca... Por que as 3 ocorrências da palavra letra, do vocábulo letra, os 3 significados não são figurados? Letra música, letra caligrafia e letra alfabeto. Porque não há ali nenhuma metáfora. Não há nenhum significado que seja resultante de uma metáfora, de uma comparação. O sentido figurado, ele resulta sempre de uma metáfora. Só para você entender, não é complexo não. Por exemplo, quando você fala assim, ó, a boca da garrafa, pare para pensar. Isso é polissemia, porque você está pegando a mesma palavra e está atribuindo a ela um outro sentido de abertura da garrafa. Então, isso é uma polissemia que você está explorando. Só que, veja, você usa a palavra boca ali, a boca da garrafa, pare para pensar, não é o orifício de entrada? Assim como a nossa boca. Então, por comparação, esse segundo sentido, que é o de abertura, foi criado. Ele foi criado por comparação. Quando é criado por comparação, isso é metáfora. Então, quer dizer que é um vocábulo polissêmico, mas um sentido é o dicionarizado e o outro é figurado. Então, veja, na polissemia, você vai ver situações aí de questões de concursos em que a palavra tem vários significados e todos denotativos reais, e em outros casos a palavra assume outros significados por comparação, por metáfora. Aí o primeiro significado é o dicionarizado, e os demais que vão surgindo por metáforas são figurados, mas é tudo polissemia. Por quê? Porque são os vários sentidos de um mesmo vocábulo, entendeu? Por exemplo, banco. Primeiro eu estou te dando vários exemplos para depois você se sentir mais seguro para encarar as questões de concursos. Quando eu digo banco, ó, o banco que nós dissemos lá, banco pode ser instituição, o banco, instituição bancária ou banco móvel. Concorda que nos 2 casos os sentidos são o quê? Reais, denotativos. Por exemplo, ó, vela. Vamos lá, vela. Mais um exemplo em que há polissemia e os 2 são reais, dicionarizados. Ó, você tem a vela, quer ver? Da cera, né? A vela lá da cera, e a vela do barco. Isso é polissemia. Tudo bem? Então, olhe para cá, olhe para cá. Quando você fala assim, ó, a vela apagou. Isso é um significado. E a vela do barco, então, é outro. E os 2 são dicionarizados, ou seja, são sentidos reais. Entendeu? Foi? E há vários. Agora, quer ver? Você chega assim e fala, ó, porco. Um que eu vi em prova recente. Porco. O vocábulo porco. O porco pode ser o animal, né?
E o porco pode ser um xingamento, né? Pessoa suja, que é o que as pessoas dizem, né? Eu acho uma sujeira fazerem isso com o porco. Repare que, nos dois casos, você fala assim, vamos lá, nossa, para de ser porco, concorda? Que você está explorando o segundo sentido do vocábulo porco. Então, porco pode ser um animal, porquinho da fazenda, e pode ser, nossa, você é um porco, hein? E aí, repare, eu tenho dois sentidos, isso é polissemia. Um sentido é o real e o outro é figurado. Nesse caso, eu tenho a mesma lógica, é igual a boca. Porco é igual a boca. Temos aqui uma situação em que o primeiro sentido é o real e o segundo sentido, de pessoa suja, é figurado. Entendeu? Sentido denotativo e conotativo. Na maioria das vezes, você vai ver que todos os sentidos são denotativos, tá? Mas haverá situações de polissemia em que um é denotativo e o outro figurado. E aí eu fecho a explicação para a gente agora ir para o treino, porque acabou, a teoria é essa. Dizendo o seguinte, lembre-se disso, é mantra que você vai ficar repetindo, nem toda polissemia gera ambiguidade. Nem toda polissemia gera ambiguidade. Então, eu poderia, com a palavra porco, eu poderia dizer assim, não chegue, olhe para cá, agora eu acho que você pegou, não chegue perto do porco do tio. Aí a banca vai perguntar, esse vocábulo é polissêmico? Sim, há polissemia. Por quê? Porque porco pode ser um animal e porco pode ser o sujão. Tá, essa polissemia, ela foi resolvida no contexto? Está resolvida? Não chegue perto do porco do tio. Dá para saber que porco é? Dá para saber se é um animal ou se é a pessoa suja? Não. Então, essa polissemia gerou ambiguidade. Haverá casos em que gerará, o contexto não vai esclarecer, e haverá casos em que o próprio contexto cuida disso. Haverá situações em que a polissemia é explorada e fica lindo, como foi aquela questão da FGV. Ou seja, nesse caso, a polissemia foi algo ruim, porque gerou ambiguidade. E naquela questão da FGV, com a qual nós começamos a aula, o canto no canto da sala, ali a polissemia gerou expressividade. A polissemia pode gerar ambiguidade, que é a polissemia do mal, e pode gerar expressividade, que foi aquela questão da FGV em que ela disse assim, assinale a alternativa, em que a repetição de palavras não foi inadequada, ou seja, foi adequada. Repetiu palavras polissêmicas por uma questão de estilo, expressividade. Entendeu? Agora, sim, no próximo bloco, vamos voar. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, polissemia. Vamos resolver aí questões de concursos das grandes bancas do Brasil. Você vai comigo do zero, você já saiu do zero, ao topo, até FGV e Sebrasp.